Se o objetivo das sanções dos países ocidentais era destruir a economia russa e levar Putin a retroceder, podemos dizer que elas definitivamente não estão funcionando. Vejamos quais são os motivos para isso. Como consequência da invasão russa à Ucrânia, os Estados Unidos, a União Europeia e outros países aliados impuseram o que muitos chamaram de o maior pacote de sanções da história contra um país com restrições que rondam a casa das milhares. No entanto, até o momento elas não parecem ter causado o impacto esperado, já que Putin não parece disposto a recuar e o rublo recuperou o valor frente ao dólar, voltando ao mesmo patamar de antes da invasão. E embora as razões para isso sejam diversas, para vários especialistas, está mais do que claro que as sanções simplesmente não estão funcionando como era esperado. As sanções nem sempre funcionam, e quando funcionam, levam tempo. Apesar de muitos afirmarem que as sanções impostas à Rússia não tinham precedentes históricos, ao longo das últimas décadas podemos encontrar vários exemplos de sanções aplicadas a países que tinham por objetivo devastar a economia do país sancionado. E Cuba é um exemplo, enfrentando sanções dos Estados Unidos há décadas sem que isso tenha resultado em uma mudança de regime. Por exemplo, a Coreia do Norte é outro exemplo, sendo que nos últimos anos o país aumentou sua retórica agressiva e suas capacidades nucleares e bélicas, de modo que as milhares de sanções impostas ao país foram simplesmente incapazes de causar uma mudança de postura no regime. E o Irã é outro dos países que enfrentam sanções há décadas, sendo que seus bancos também foram excluídos do sistema SWIFT, o que levou a que o país aumentasse seus esforços para o desenvolvimento de artefatos nucleares. Por sua vez, as sanções somente tiveram efeitos em países como a África do Sul, sob o regime do Apartheid, contribuindo para a queda do regime, embora isso tenha levado décadas. E na Líbia de Gaddafi, que desistiu de desenvolver artefatos nucleares após negociar a retirada das sanções. No entanto, nenhum destes países possui o tamanho e a importância da Rússia no cenário internacional. As sanções contra a Rússia. Nos últimos dias, o rublo russo retornou ao patamar que estava antes da invasão, graças às medidas de controle de capitais do governo russo, além de um decreto assinado pelo Kremlin estabelecendo que o país exigiria ser pago em rublos pelo gás enviado à Europa. E alguns especialistas veem nisso sinais de que as sanções aplicadas à Rússia simplesmente não devem ter o efeito pretendido pelos países ocidentais. Isso porque os pagamentos pelo gás e pelo petróleo enviados pela Rússia aos países da Europa seguem fluindo, sendo que estes estão isentos das sanções. Países como a Alemanha, que é a maior economia da Europa, simplesmente não podem deixar o gás russo de uma hora para outra, já que economistas estimam que a economia alemã entraria em recessão no caso de um corte no fornecimento de gás russo. E tais rendimentos provenientes das exportações de petróleo e gás correspondem a 60% do orçamento estatal russo, o qual não foi até agora seriamente atingido pelas restrições. Além disso, as sanções ocidentais encontraram uma Rússia mais fortalecida para tal cenário do que aquela que foi sancionada em 2014, sendo que estudos demonstraram que as contrasanções russas aplicadas na ocasião também infligiram perdas às economias de vários países europeus. Por fim, grandes economias emergentes como Índia, China e Brasil não aderiram às sanções, sendo que a Índia está aumentando suas importações de petróleo da Rússia à medida em que o Ocidente rejeita o mesmo. Por sua vez, a China aprovou em 2021 uma lei que torna o cumprimento de qualquer sanção de outro país pelo governo ou por empresas chinesas ilegais, sendo que a imposição de sanções secundárias para forçar o cumprimento de sanções unilaterais será respondido com sanções por parte da China. Em outras palavras, a lei chinesa estabelece que sanções dos Estados Unidos e da Europa são ilegais na China e que tentar forçar que chineses as cumpram poderá resultar em retaliação. E a China deverá ser um grande aliado da Rússia para contornar as sanções do Ocidente, já que deverá ser o principal fornecedor de vários produtos que anteriormente vinham de países ocidentais. Neste ponto,
É importante notar que, embora vários analistas afirmem que a China não irá ajudar a Rússia, esta já possui um histórico de auxiliar países como Coreia do Norte e Irã a contornarem as sanções ocidentais. Como as sanções poderiam ser mais efetivas? Muitos analistas apontam a falta de um objetivo central e negociável como um dos empecilhos para que as sanções sejam uma ferramenta eficaz para fazer Putin retirar suas tropas da Ucrânia. Por agora, falta definir se as sanções buscam apenas punir a Rússia por suas decisões ou fazer com que Putin retroceda com suas tropas, pois diante de tal indefinição, o efeito prático das sanções é menor do que o esperado. Para diversos especialistas, oferecer o abrandamento das sanções diante de uma retirada russa seria o caminho mais construtivo, já que, de acordo com estes, ao mesmo tempo em que países ocidentais anunciam sanções infrutíferas contra indivíduos russos para manter a mídia ocupada com uma avalanche de sanções, a Europa Ocidental segue financiando a Rússia. Isso porque, historicamente, tais sanções nunca resultaram em uma retirada das tropas ocupantes ou mesmo em um abrandamento das hostilidades, ainda mais quando consideramos o tanto de brechas que as sanções ocidentais apresentam. Neste ponto, podemos dizer que, embora estas impactem diretamente na qualidade de vida do povo russo, o grupo governante segue em grande medida protegido de seus efeitos. Portanto, sanções que não são acompanhadas de propostas para seu abrandamento tendem a ter pouco ou nenhum efeito prático sobre os objetivos dos países sancionados. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo!